Irmãos, nós estamos retomando uma série de sermões em que nós fizemos uma bem justificada e boa pausa durante o período da Páscoa, desde o domingo de Ramos, domingo da ressurreição, e nós vamos retomar hoje essa série, que não é essa é a turminha de Cristo, isso, essa inabalável segurança do crente, esta série de sermões em que nós estamos vendo textos da primeira carta de João, primeira epístola de João, em que ele escreve pensando em dar aos crentes, aos seus leitores, aos seus ouvintes, essa segurança da salvação, a garantia em Cristo Jesus da salvação. Ele fala isso, por exemplo, lá no finalzinho, nós começamos vendo esse texto, no capítulo 5, verso 13, ele diz: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Ou seja, o propósito da sua carta é essa, é para que nós tenhamos essa segurança da salvação em Cristo Jesus, e essa segurança seja inabalável, como o título da nossa série. Nada tire essa segurança de nós. Agora, nós vimos refletindo nesses domingos, como muitas vezes nós colocamos alguns sinais, alguns medidores de como está a nossa vida espiritual, de como está a nossa posição diante de Deus, que não são os sinais e medidores que a Bíblia dá. Nós inventamos eles. Nós pensamos, por exemplo, não, eu sou de uma igreja, meu nome deve estar lá, em alguma planilha de Excel, em algum sistema, eu estou no hall de membros, então eu estou seguro, estou garantido. Será que essa é a nossa garantia? Será que é estar num hall de membros? Não, mas eu sirvo em algum ministério, eu ajudo em determinada área na igreja. A gente viu, por exemplo, Jesus falando em Mateus capítulo 7 de maneira séria, grave, aquelas pessoas que disseram a ele no último dia: olha, nós expelimos demônios, pregamos, fizemos isso em seu nome, e Jesus diz: afastem-se de mim, porque eu nunca os conheci. Ou a gente diz assim: não, mas eu fiz uma oração no passado, eu lembro de uma vez ter ido à frente, levantei a mão e fiz uma oração entregando o meu coração a Jesus. Perceba, esses são sinais que não dão essa garantia que a gente precisa ter, porque justamente a Bíblia não vai falar desses sinais. Esses sinais a pessoa pode muito bem não conhecer a Deus, estar longe de Deus e estar no hall de membros de uma igreja e ter feito uma oração no passado e até mesmo servir em algum ministério ou coisa parecida. Mas a Bíblia vai trazer para nós, sim, outros sinais, outros medidores, para que a gente perceba como está a nossa vida espiritual, se eu conheço a Deus ou não. Alguns deles a gente veio vendo esta série, como por exemplo, se nós confiamos plenamente na obra consumada do Senhor Jesus Cristo por nós. Se hoje nós estamos de pé, confiados nesta obra de Cristo por nós. Eu dei a ilustração de uma cadeira, Você pode olhar uma cadeira, pensar, essa cadeira ela parece ser bem robusta, ela parece ser, não ser frágil, não. Eu acho que essa cadeira é boa, sim. Uma coisa é você só olhar e pensar essas coisas, outra coisa é você ir lá e sentar-se sobre a cadeira, E colocar todo o seu peso sobre essa cadeira. O que quer dizer? Eu estou confiando nessa cadeira, eu estou descansando nela, ou seja, eu estou confiando em Cristo, não se eu fiz uma oração específica no passado, mas hoje você confia em Cristo? Ou você confiou só no passado e hoje alguma outra coisa aconteceu e você confia em si mesmo, ou confia nas suas boas obras, enfim. A gente viu isso, e nós confiamos plenamente na obra consumada de Cristo por nós. Outro sinal que João nos deu: se nós lidamos de maneira séria com o pecado, se nós não banalizamos o pecado, e também se nós não dissemos que não temos pecado. Ele diz também: quem diz que não tem pecado também não conhece a Deus.
Mas se nós não banalizamos, nem negamos, mas fazemos o que temos que fazer com o pecado, que é confessar diante do Senhor o nosso pecado e confiar que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e que temos advogado diante do Pai. Nós vimos isso. E hoje eu quero ver mais um sinal, avançando nessa primeira carta, no capítulo 2, vendo com você mais um sinal verdadeiro que nós podemos confiar, nós podemos medir a nossa salvação, para que nós experimentemos essa segurança inabalável do crente. E o sinal é esse: nós conhecemos a Deus se nós estamos crescendo na graça de Deus. Vamos ler juntos 1 João capítulo 2, versos 12 a 14. 3 versículos. Primeira carta de João capítulo 2, versos 12 até o verso 14. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Amém. Vamos orar? Pai, nos dá da Tua graça, na Tua palavra, nos dá da capacidade de compreendermos, de aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, para de fato crescermos nessa graça. É a nossa oração que o Senhor nos dê o que não temos, que o Senhor nos ensine o que não sabemos, e o Senhor nos transforme no que ainda não somos. Esse é o poder da Tua palavra, esse é o poder do Teu Espírito, e nós nos submetemos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Esse é o sinal. Nós conhecemos a Deus se estamos crescendo na graça. Alguém que está vivo, saudável, está crescendo, está se desenvolvendo. Esse é um ensino claro do Novo Testamento, que a vida cristã cresce. Quando você se converte, você não está logo de cara pronto, terminado, obra completa. Não, a promessa de Deus, e Paulo fala isso em Filipenses 1,6 de maneira maravilhosa, ele diz: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em vocês. Essa é a verdade do Evangelho, a verdade do Novo Testamento, de que a vida cristã cresce. A vida cristã tem estágios de crescimento na graça. Mas quais são esses estágios? E para ver esses estágios, eu quero trazer para você, hoje nós vamos refletir muito baseado numa obra, na verdade é uma série de cartas que um pastor cristão inglês do século XVIII, chamado John Newton, ele escreveu sobre crescimento na graça. E as ideias que eu quero trazer aqui, olhando para esse texto, justamente ele usou esse trecho da carta de 1 João para falar de estágios de crescimento na graça. E o nome dos estágios eu quero pegar emprestado dessa série de cartas que ele escreveu sobre crescimento na graça, usando 1 João. Mas antes de falar sobre esses estágios e explicar isso no texto de 1 João, vale a pena a gente recordar quem foi John Newton, que eu estou trazendo aqui. Porque quem ele vai trazer uma credencial muito forte sobre o assunto que ele vai falar, que é crescer na graça. Sobre graça de Deus. Graça de Deus significa
o favor que nós não merecemos, o favor imerecido, de maneira básica, graça se define assim. Aquilo que Deus nos dá, que nós nunca vamos merecer, Ele nos dá por amor, por misericórdia, por graça. Né? Quem foi John Newton? Para falar de graça, e a gente deve parar para ouvir. A vida de John Newton foi profundamente tocada, transformada pela graça de Deus. A sua história começou difícil, né, com perdas. O seu pai faleceu antes até dele nascer, e a sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 7 anos. E então ele passa a ser criado por parentes distantes. E com 11 anos de idade, já ele começa a trabalhar como ajudante de marinheiro ali na Inglaterra, no século XVIII. Só que as docas, o cais ali não era um ambiente propriamente, vamos dizer, cristão. Apesar da sua mãe, que veio falecer quando ele tinha 7 anos, né, tinha o educado no Evangelho, ali, a partir dos 11, ele começa a se envolver com atividades, com pessoas, com coisas que não tem nada a ver com Deus, ele começa a se afastar mais e mais de Deus. E ele começa a trabalhar como marinheiro, e depois ele começa a trabalhar num certo tipo de navio que desonrava a Deus grandemente, que era o comércio de escravos. Ele se tornou um comerciante, contrabandista de escravos, trazendo vergonha, assim, ao Evangelho, né? E ele trazia escravos africanos para as colônias americanas da época, colônias da Inglaterra. E nessa época, Newton viveu o seu período mais baixo, de depravação, de rebelião contra Deus, afundado no pecado. Uma vida que começou com perdas e que caminhava sempre marcada por rebelião contra Deus. Até que Deus teve um encontro com ele e isso mudou tudo. E esse encontro foi numa tempestade no mar. Numa tempestade que ele conta que ele ficou profundamente desesperado, um marinheiro que trabalhava no mar desde os 11 anos de idade, para ficar desesperado não é qualquer chuvinha, não era qualquer vento, não era qualquer onda. A ponto dele ter ficado com medo de perder a sua vida, de ficar desesperado. E no seu desespero, ele clama a Deus. Ele clama por misericórdia, para que Deus salve a sua vida. E Deus, na sua graça soberana, ouviu o seu clamor e a tempestade parou. E literalmente a sua vida foi salva, em todos os sentidos. Ele entende que aquilo foi de fato uma ação sobrenatural de Deus. E ele responde a Deus entregando a sua vida, em resposta a esse Deus que havia salvo a sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor, e ele começa a abandonar aquele estilo de vida pecaminoso, abandona o comércio de escravos, na verdade começa a buscar mais o Senhor em oração, em conhecimento da palavra, estuda a palavra de Deus, e alguns anos mais tarde ele vem a ser ordenado pastor, ministro do Evangelho, e ele dedica a sua vida a pregar e ensinar sobre essa graça maravilhosa que o havia resgatado. Ele influencia homens, por exemplo, como William Wilberforce, que era um político inglês naquela época, justamente que veio a batalhar e conseguir, depois de muita luta, a abolição, primeiro do tráfico e depois da escravatura na Inglaterra. Apoiado ali por John Newton. John Newton meio que como sendo um mentor dele. E John Newton entende essa graça e deixa esse legado do Evangelho, e nós conhecemos até hoje esse legado. Há uma música, um hino muito conhecido, que é o hino Amazing Grace, maravilhosa graça, que é composto por ele. Composto por ele. Mostrando que a graça de Deus alcança gente perdida mesmo. Fraca. Não é
não vem para os certinhos, não vem para os sãos, como Jesus diz, mas vem para os doentes, para os que precisam. E a gente não tem uma versão, cadê a Elaine aqui? Está aqui, tá chegando agora. Temos alguma versão em português do Amazing Grace? Temos, né? Preciosa Graça, olha só. Ela não é tão assim famosa como ela é nos países de língua inglesa, né? Mas a gente tem. Quem sabe aí a gente pode preparar para as próximas semanas nós cantarmos essa preciosa graça. Mas na versão em inglês, traduzido, a primeira estrofe é assim: graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo. Então, esse hino não é só bonito. Quando a gente conhece a história dele, do autor, e ele falando sobre graça, ele fala, puxa vida, ele é uma história viva, ele é uma prova viva de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Alguém que era endurecido, que praticava algo abominável, Deus o alcançou, e o redimiu, e o libertou, e o trouxe de volta à casa do Pai. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente vai perceber aqui os estágios do crescimento na graça que o John Newton escreveu nas suas cartas sobre crescimento na graça, a gente vai falar, esse é uma pessoa que entende sobre graça de Deus. Não porque estudou, porque fez um doutorado, mas porque era, como é nas palavras dele do hino, um miserável como eu. Todos nós somos. Graça alcança gente pecadora, miserável, alguém que precisa, que era cego, mas agora vê. E ele entende que existem basicamente 3 estágios na vida cristã, que são crescimentos nessa graça, e que ele usa esse texto de João, que a gente leu, para ter como base. Com base, então, no que ele diz, eu quero conversar com você sobre essas 3 etapas. Não é que só tem essas 3 etapas, né? Ou que a gente não poderia pensar em outras. Nós estamos vendo da maneira como ele colocou e nos ajuda a pensar. Talvez se você já nunca pensou em crescimento, em estágios, a gente precisa começar a pensar assim. Você não pode ser o mesmo do momento em que você veio a Cristo. Há crescimento, há um caminho de crescimento na graça. Você não pode achar que já chegou lá, que não precisa crescer mais nada. Deus tem muito crescimento para nós até o dia de Cristo Jesus. Amém? Se você já completou, provavelmente Ele vai te levar, né? Eu quero ainda ficar por aqui, junto com os queridos irmãos aí, né? Por mais aquele dilema de Paulo, né? Estar com Cristo ou continuar aí sendo bênção na mão de Deus na vida da família e da igreja, né? Vamos lá, primeiro estágio, ele chama de infância espiritual. Verso 12, olha aí para a gente. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Para o John Newton, essa é a primeira grande lição que nós precisamos aprender na vida cristã, é o primeiro estágio da vida cristã. Saber que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. E ele diz que a gente nunca vai avançar dessa fase de infância espiritual até que a gente aprenda essa verdade na mente e no coração. E não se engane, muitos estão na infância espiritual por muito tempo, por anos, porque ainda não aprenderam essa lição. Estão na igreja, fazem parte, mas são como bebês espirituais. Não aprenderam completamente essa verdade de que nós somos perdoados em Cristo. Essa é a primeira grande lição que nós temos que aprender. Ele vai colocar em cada uma dessas fases lições que precisamos aprender, e só depois que a gente aprende de verdade, apropria no coração e na mente, é que a gente pode dar um passo à frente e ir para o próximo estágio. Essa é a primeira. Você sabe que os seus pecados estão perdoados?
Talvez você esteja pensando assim, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente, desculpa, as minhas referências nem sempre são assim, C.S. Lewis, John Newton. Me veio à mente aquele episódio do Chaves, sabe? A escolinha do professor Girafales. Quando o professor Girafales faz uma pergunta, acho que, não sei se é para o Chaves ou para o Kiko, algum deles lá, e acho que é o Chaves, e aí o Chaves diz assim, mas essa é muito fácil. Pergunta outra. Você sabe que os seus pecados estão perdoados? Essa é muito fácil. Não, pergunta outra, é muito fácil essa pergunta. Vai para a próxima. Por que a gente quer, né, ir para a próxima? Por que talvez a gente acha que é tão fácil, mas ela não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Essa é uma lição aparentemente fácil. Você pode, talvez, querer rapidamente dizer, não, essa eu já completei, eu já sei, Cristo morreu na cruz, todo mundo sabe disso, para perdoar pecados. Mas John Newton, e aqui a Bíblia está dizendo, essa ideia de João também, o apóstolo João, dizendo que nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Não é só saber intelectualmente disso, repetir um jargão, Cristo morreu pelos meus pecados, não é somente isso. O John Newton diz que a criança em Cristo, o bebê cristão, é alguém que ainda tem os remanescentes de um espírito legalista. Preste atenção nisso, olha o que ele está dizendo. É alguém que ainda tem os remanescentes de um espírito legalista. É alguém que ainda confia em si mesmo. Alguém que ainda confia nas suas boas obras de justiça própria. Nas suas idas à igreja. Na sua religiosidade. No seu desempenho. Não, mas eu faço por merecer. Eu tento ser uma pessoa melhor. Ou seja, ela não está confiando somente em Cristo. Ela está confiando em Cristo e em mais alguma coisa. Cristo e mais as minhas boas obras. Cristo e mais os méritos que eu estou tentando alcançar. Perceba? E isso é muito grave. Alguém que ainda é, nesse sentido, uma criança espiritual, é alguém que tende a ser muito sensível a críticas. Se a pessoa criticou, falou alguma coisa dela, ela se sente muito mal. Ela acha o arrependimento difícil. E ainda é muito inseguro em como ela é vista e percebida por outros. Como que as pessoas estão me vendo? Estão falando de mim? Será que estão falando sobre a minha pessoa? Será que estão falando bem ou falando mal? Por que tudo isso? Porque elas não sabem que elas são perdoadas e amadas em Cristo. Porque quem sabe que é perdoado e amado em Cristo e tem o seu lugar como filho e filha amado e amada em Cristo, não vai ser mais tão sensível a críticas. Vai achar o arrependimento não difícil, porque o arrependimento é ir para esse Pai que perdoa e ama e aceita. E também não vai ficar inseguro como é percebido pelos outros. Porque o que mais importa é como ela é percebida e vista pelo seu Pai, pelo seu Senhor. Então, quando a gente não sabe na prática que é perdoado e aceito, a gente ainda tenta se apegar naquilo que a gente merece, naquilo que a religiosidade nos ensina, e não despreze como uma pergunta daquele tipo do Chaves, isso é fácil demais. Meus irmãos, não é fácil. Compreender a graça é a jornada de uma vida. É a jornada de uma vida. Se apropriar dessa maravilhosa graça que nos acolhe, que nos aceita. Pensa no John Newton, se foi fácil para ele entender que antes ele era alguém que desonrava, desagradava a Deus, fazia comércio de homens e mulheres que foram criados à imagem e semelhança de Deus, o quanto ele chorou sobre isso, o quanto ele se arrependeu disso, e agora ele entender e aprender e confiar que ele é filho amado, perdoado de Deus, que os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Não é fácil, por isso que é um milagre.
É a ação do Espírito Santo. Quando nós sabemos e cremos que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Preste atenção nisso. O apóstolo Pedro, ele também vai colocar algo semelhante para a gente entender que esse é o primeiro passo, é o começo da vida cristã. A gente lê assim, em 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 2 e 3, a gente lê assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. O mesmo ensino de João, aqui em Pedro, o Novo Testamento, a palavra de Deus, a mesma palavra, o mesmo ensino. Qual é o começo da vida cristã? Na linguagem de João, saber que os pecados estão perdoados. Na linguagem de Pedro, ter a experiência de que o Senhor é bondoso. Esse é o leite espiritual, esse é o começo, esse é o primeiro passo, que, como ele fala, como crianças recém-nascidas. Tem muita gente, então, que vai estar, e não deve ser, eu não estou colocando aqui como algo pejorativo. Você precisa entender se é esse o estágio que eu estou. Eu vou falar com Deus, eu vou pedir a Deus para que eu compreenda essa graça, para que eu aceite o seu perdão, para que isso não fique apenas passando como algo que eu tenho como já certo, mas na verdade não tenho. Eu me lembro muito bem de um dia em que a oração que eu fiz a Deus foi uma oração muito sincera. E saiu dos meus lábios já depois de anos de caminhada cristã, de igreja. E a oração sincera foi: Pai, eu não sei se eu confio no teu amor. Eu não sei, eu não tenho a experiência de que o Senhor é o meu Pai. Eu te peço que o Senhor se revele a mim como Pai. Essa foi a oração sincera que eu fiz diante de Deus. E Deus respondeu essa oração. Agora, nós precisamos estar, meus irmãos, bem sinceros e honestos com o nosso momento de vida de caminhada cristã. Se Deus quer que a gente aprenda essa lição, é essa lição que nós precisamos aprender. Não há vergonha em dizer que somos crianças espirituais. Você pode chegar aqui com toda a alegria e dizer: pastor, eu tenho 40 anos de caminhada cristã e agora eu descobri que eu estou na infância espiritual ainda. E glória a Deus, Deus vai te ajudar a compreender que os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus, que o Senhor é bondoso, que Ele é o seu Pai. Isso precisamos entender. Não entender apenas com a mente, mas com o coração. Não basta a gente assentir intelectualmente. Não, eu compreendo, eu aceito, eu reconheço que sou pecador e que Cristo me perdoou. Tudo isso tem a sua verdade, o seu aspecto do intelecto, da mente, do pensamento, da compreensão, mas ela precisa passar pelo centro do nosso ser. A Bíblia não faz essa divisão que a gente fala. Quando eu falo mente e coração aqui, é algo didático nosso. A Bíblia não tem isso. A Bíblia chama de coração, tudo. O todo do ser. Onde está o pensamento, onde está as emoções, onde está a vontade, a decisão, é tudo ali. Onde está a verdade do Evangelho no seu coração? A gente precisa não viver nesse sobe e desce de uma montanha russa espiritual. Dependendo se as circunstâncias estão boas, eu estou bem. Se as pessoas estão falando bem de mim, gostando de mim, eu estou bem. Se não, eu estou mal. Se a circunstância está ruim, eu também fico mal. Perceba, ser perdoado, saber que somos perdoados, como Pedro fala, ter a experiência que o Senhor é bondoso, muda tudo. Muda tudo. O John Newton vai falar de que nós podemos viver em um dos dois sistemas de salvação. Só que só um é o verdadeiro.
Um dos sistemas é o sistema de autossalvação. E o outro sistema é o sistema de que Cristo é o Salvador. E muitos cristãos, embora acreditem intelectualmente que Cristo é o seu Salvador, na prática, no dia a dia, ainda confiam em si mesmos. Ainda acham que uma outra realidade é a sua esperança. A minha esperança é o meu trabalho. O meu valor é o que as pessoas falam de mim. A minha segurança são as minhas obras de justiça. Perceba como isso não gera segurança, a inabalável segurança do crente, mas geram crentes inseguros. Geram crentes que não têm a certeza que Jesus os ama. Não têm a certeza que Jesus disse que Deus é Abba, é Pai. Que não acreditam de verdade que são completamente perdoados. Que acreditam que ainda Deus olha com um olhar de decepção e tristeza. É como se Deus abrisse uma exceção para nós. A graça de Deus, ela é maravilhosa. E quem está inseguro ainda vai tentar ganhar esse perdão de Deus. Vai tentar fazer por merecer esse favor de Deus. E enquanto isso acontece, nunca haverá essa segurança. Deixa eu tentar trazer outra pessoa aqui para a nossa conversa e te mostrar isso de outra maneira. Outro pregador inglês, esse do comecinho do século XX, Martin Lloyd Jones, também pregou uma mensagem em 1 João. Eu tive que ir neles essa semana, porque fui grandemente abençoado. E ele traz algo poderoso aqui. Eu vou ler para você. Ele diz assim, ele mesmo está tentando explicar nessa parte do sermão, nessa passagem, ele fala assim: deixe-me colocar isso de forma prática. Ele diz: eu não hesito em dizer assim, se você não tem certeza sobre o perdão dos seus pecados, isso em si é um pecado. Martelada, né, Martin Lloyd Jones? Aí ele continua: eu quero ser implacável sobre isso, porque há muitas pessoas que sentem que a certeza do perdão dos pecados é uma presunção, é ser arrogante. E eles preferem dar a impressão de que estão sendo humildes. Não sei, né? Eles dizem assim: eu gostaria de dizer que meus pecados estão perdoados, que tenho certeza da minha salvação, mas eu não me sinto bem o suficiente para dizer isso, eu sou tão indigno. Numa tentativa de parecer humilde, numa tentativa de afirmar a graça de Deus, eles estão negando a graça de Deus. Você já ouviu isso? Já pensou assim? Não tenha vergonha, não precisa se manifestar. Mas talvez você já pensou assim, eu já pensei assim. Ou talvez tenha até falado algo assim. E a resposta simples para isso é essa: se você não sabe que foi perdoado, é porque você ainda não olhou para Cristo. Você não olhou o suficiente para Cristo. Você está olhando para Cristo e para mais alguma coisa. Você está olhando para Cristo e para você mesmo. Aí quando você olha para você mesmo, você duvida. Quando a gente olha para Cristo e para a sua obra completa e acabada do Filho de Deus por nós, na cruz e na ressurreição, e Jesus dizendo, uma das palavras da cruz: está consumado, está pago, está completo, nós podemos sim ter essa certeza. E aí o Lloyd Jones, ele encerra o seu sermão dizendo assim: essa noite, você sabe que os seus pecados estão perdoados? Você tem certeza absoluta? Você tem certeza de que não importa o que você acabou de fazer, ou que está prestes a fazer, ou não importa o que faça, que os seus pecados não conseguem mais condenar você? Você sabe que seus pecados estão perdoados? Você sabe que nada pode tirar você da mão dele? Você sabe disso? Meus irmãos, nós precisamos saber disso. Enquanto a gente não souber disso, a gente não vai para o próximo estágio.
até que fique claro que o nosso Senhor Jesus levou os nossos pecados na cruz e pagou por eles, e a dívida que era contra nós foi cancelada, foi cravada na cruz, foi paga completamente. Ele morreu a nossa morte. Ele ressuscitou para ser o nosso representante, a nossa garantia, o nosso advogado, o nosso substituto diante do Pai. E você confia nisso? Totalmente, absolutamente. Você dá a sua vida por isso, você responde confiando completamente, sentando nessa cadeira, se jogando nessa corda. Imagina que você está ali prestes a cair num penhasco, alguém joga uma corda. Você confia e joga todo o seu peso nessa corda. Você confia completamente na obra de Cristo Jesus para te salvar. Você confia que é por Ele, somente por Ele, você tem uma posição nova agora, de antes de ser inimigo de Deus, para ser filho de Deus. Se você confia nisso e faz isso, você pode saber que os seus pecados estão perdoados. Agora, se você não ainda confia, esse é o passo que você precisa estar falando com Deus e tratando diante de Deus. É isso. Você precisa orar sinceramente sobre isso. Você precisa falar com Deus sobre essas verdades. E talvez sim, fazer orações super honestas. Para que você se aproprie dessa verdade. Para que você não fique apenas dizendo intelectualmente que Cristo é o seu Salvador, mas que não fique apenas o tempo todo se perguntando se realmente Deus ama você, se Ele realmente cuida de você, se você não é indigno demais, se você olha para os seus fracassos e eles te acusam no seu coração, e dizendo, como é que você pode ser filho e filha de Deus desse jeito? Abrace o Evangelho. Comprometa-se a orar sobre isso, se você tem essas dúvidas. Não deixe passar. Aproprie-se da graça completamente, até que você saiba que os seus pecados estão perdoados. E que você tenha a experiência que o Senhor é bondoso. Para que aí sim você continue avançando. Vamos avançar para o próximo ponto? Daria para ser uma série só esse sermão. Daria para a gente parar aqui. Mas eu quero ser um pouquinho mais breve aqui nos próximos. Segundo estágio, verso 14, parte final, parte B. O segundo estágio seria a juventude, que o John Newton coloca. Ele coloca, verso 14, parte B. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. O John Newton acredita que a juventude espiritual ela é muito parecida com a juventude, ali a adolescência, né? Eu não tinha essa palavra adolescência na época, a juventude normal, né? Quando a gente tem um bebê em casa, uma criança pequena, a gente nunca deixa essa criança, por exemplo, atravessar a rua sozinho. Eu não dou dinheiro para o Pedro, com 5 anos, e falo, filho, vai lá na padaria. Ainda não, né? Ah, na padaria está aqui, ó. Se você quiser, você pega um Uber, né? Ou traz aqui um pão para a gente, né? Ainda não, tem 5 anos. Isabel tem 3 anos. Pedi para ela ir resolver uma coisa para mim no Poupa Tempo, né? Não dá. O tempo todo eu estou com eles. Às vezes eu fico conversando isso com a Marília, né? A minha esposa. E falo, puxa vida, desde que eles nasceram, foi de pouco tempo que a gente não está na presença deles, né? Um dos dois, assim, pelo menos. É assim mesmo, né? A gente está com eles, pega pela mão, eles sentem a nossa presença, se sentem seguros na nossa presença. Eles gostam de saber que ali a gente está perto, né? A criança é assim. A criança, por exemplo, acorda de noite, o que faz? Vai para a cama dos pais. Não importa se o colchão da cama do pai é pior, se o deles é melhor, eles querem a presença dos pais. Porque eles se sentem seguros. Agora, isso não pode acontecer quando o Pedro tiver 14 anos, quando a Isabel tiver 20 anos, quando eles já forem adolescentes, para lá, juventude, eu ter que dar a mão para atravessar a rua.
Isso não pode acontecer. Imagina eu dizendo: filhinho, eu vou te buscar no seu trabalho, eu vou te levar e te buscar, eu vou te levar e te buscar na faculdade. Não. Vai ter um momento que eu vou ter que deixar eles atravessar a rua sozinho. Um pai, e claro que todo pai sofre com isso, né? Toda mãe, mas é algo que a gente quer ver acontecer. Os nossos filhos amadurecerem. E de certa forma, o que o John Newton usa essa imagem do amadurecimento para dizer que isso tem um paralelo espiritual. Ele diz que aqui é quando você sabe que você começou a crescer e saiu da infância espiritual. Primeiro, para sair da infância, você tem que ter a certeza de que os seus pecados são perdoados. Mas aí na juventude, Deus tem outro desafio para você. Deus começa a te chamar para você encarar a realidade dura da vida. A vida é dura. A vida é difícil. E muitas vezes você vai ter que encarar coisas difíceis sem aquela noção ou senso da presença dele e do amor dele com você. Deixa eu repetir isso, porque isso é muito sério. Não é que Deus não vai estar com você, mas muitas vezes você não vai ter aquele senso real, sabe? Aquela experiência, aquele sentimento forte de que Deus está com você. Muitas vezes você vai ter que atravessar desertos na vida, como homens e mulheres na história bíblica atravessaram. Esse pode ser que Deus está te chamando para atravessar isso. Talvez você já tenha sentido isso. Que Deus não parece assim mais tão real como já foi antes. Ou que eu não percebo tanto a sua presença. Eu continuo orando, eu continuo buscando a Deus. Eu não pequei. Eu não escorreguei, eu não me deixei esfriar. Porque às vezes pode ser isso. Ok? Vamos deixar isso claro. Às vezes você deixa de sentir a presença real de Deus e começa, é porque você esfriou, porque você pecou, porque você abandonou, porque você foi para longe de Deus. Aí a questão é muito mais simples. É arrepender-se e voltar para o caminho. E voltar a saber que seus pecados estão perdoados. Arrepender-se verdadeiramente. Agora, muitas vezes isso não aconteceu. E você está encarando situações na vida e pensando: se eu sentisse a força de Deus que eu já senti um dia, a presença dele como um dia eu já senti, mas parece que não estou sentindo da mesma forma como já foi um dia. É como se Deus estivesse dizendo para você: agora é hora de você atravessar a rua sozinho. Eu vou estar aqui. Mas alguns desafios, eu quero que você cresça. E o John Newton diz que o primeiro estágio, a infância, é marcado por sentimentos intensos e pouco conhecimento da verdade. Não é assim mesmo? Quando a gente vem para Cristo, sentimentos intensos, mas a gente sabe pouco dele, sabe pouco da verdade de Deus, sabe pouco a respeito da palavra. E às vezes a gente fica por muito tempo assim, que é os sentimentos intensos. Mas aí ele diz, o segundo estágio, a juventude, é marcado por sentimentos não tão intensos assim, mas um crescente conhecimento da verdade. Porque Deus quer que a gente ande por fé e não por vista. A gente viu, hoje pela manhã, quando a gente falou sobre dons de sinais, no nosso curso de dons espirituais, os milagres, as obras espetaculares que Deus fez, por exemplo, na infância do povo de Deus, na infância de Israel, é como se eles precisassem disso. E Deus deu a eles os sinais, as 10 pragas, o mar vermelho se abrir, o maná caía do céu, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, tudo isso seguindo, servindo, fazendo com que o povo de Deus fosse cercado por milagres e sinais. Sentimentos intensos, mas que muitas vezes ali a gente viu, não gerou a fé constante, forte, firme que eles precisavam. Mas agora, na juventude, nós somos chamados a viver não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Nem mesmo por aquilo que sentimos,
mas por aquilo que cremos. Não duvidamos daquilo que Deus revelou para nós no claro, quando a coisa começa a ficar escura. Quando começa a ficar difícil de ver, quando começa a ficar neblina, quando começa a ficar... Não, eu sei que tem uma estrada aqui, eu sei que Jesus é o caminho, eu sei que eu tenho que seguir firme desse jeito, eu sei que eu tenho que obedecer, eu sei que eu tenho que ouvir a palavra. Jovens, vocês venceram o maligno, e a palavra de Deus permanece em vocês. Então, o John Newton vai dizer que é assim que você sabe que você saiu da infância e está se movendo para o próximo estágio, e está realmente aprendendo a ser forte e tendo a palavra de Deus em você. Você começa a desconfiar mais do seu próprio coração. Na infância você associa o seu coração, os seus sentimentos com Deus, né? Eu senti isso, isso é de Deus. Já... Lembra disso? Eu lembro. Senti isso muito forte. Só pode ser de Deus. Senti que eu tenho que fazer tal curso. Senti que eu tenho que pedir tal garota em namoro. Senti que eu tenho que mudar para tal cidade. Meu sentimento igual vontade de Deus. Na infância espiritual. Às vezes Deus dá sentimentos fortes para que a gente se conecte com Ele, mas aí Ele quer que a gente avance a viver por fé, não por vista, não por sentimentos fortes. E aí, quando a gente avança, a gente começa a desconfiar dos nossos sentimentos. A gente começa a perceber que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, usando a linguagem que a palavra de Deus traz. E a gente começa a não mais ser guiado pelos nossos sentimentos, mas a gente assume um outro guia, que é a palavra de Deus. Agora eu faço não as coisas que eu quero fazer. Criança é assim mesmo. O Pedro diz com todas as letras assim, mas eu quero fazer isso. Aí eu tenho que ensinar para ele, mas você não faz só o que você quer. Você tem pai e mãe muito bom, que da maioria das coisas, quando dá, a gente tenta fazer o que você quer. Mas não dá para você fazer só o que você quer. Mas na infância a gente quer fazer o que a gente quer, né? Quando a gente avança nesse paralelo da vida espiritual, eu começo a ver que o que eu quero, muitas vezes é horrível. Eu começo a perceber a minha natureza pecaminosa. Eu começo a perceber que muitas vezes a melhor coisa que Deus fez foi dizer não para mim. Foi fechar portas, não abrir. Foi não responder as minhas orações. Porque muitas vezes eu estava confuso, muitas vezes eu estava caminhando em direções que me levaria para longe dele. Então eu começo a depender menos do meu sentimento e mais realmente de Deus. Mais realmente dele em oração. Mais da sua palavra, confiar nela, conhecê-la, a tornar a palavra o meu guia em vez dos meus sentimentos e impulsos. Isso vai me tornando cada vez mais humilde, mais amoroso, mais perdoador, mais parecido com Cristo. Essa é a formação espiritual que Deus tem a nós, cada um de nós. E aí eu me torno cada vez mais útil para Deus também. Deus vai me usando assim. Porque eu paro de pensar só em mim mesmo. Deus começa a me usar. E a verdade é que, meus irmãos, desse lado da eternidade, nós não teremos esses sentimentos plenos e constantes o tempo todo sobre Deus. É graça de Deus quando Deus nos dá. Não estou dizendo que eu não quero, que eu não gosto quando acontece. Quando Deus, sabe, parece que Ele desceu nesse lugar. E a gente está, às vezes acontece no nosso quarto, às vezes acontece na igreja, pode acontecer em qualquer lugar, mas ali a gente sente a presença dEle, parece palpável. É verdade isso, e é bênção de Deus, e é graça de Deus, Deus nos conceder esses momentos. É graça de Deus. Agora, muitas vezes, vamos precisar continuar sendo fiéis, sendo obedientes à sua palavra, sem esses momentos. Desse lado da eternidade, esses momentos vão ser graça. Vão ser esporádicos. Maioria do tempo, nós vamos simplesmente ir à palavra e obedecer. Sim, na presença dele, mas esse sentimento, muitas vezes, não vai estar presente. Nós temos o anseio você não precisa se livrar, amém?
Não estou dizendo para você se conformar, dizer, continue tendo esse anseio, buscando. Quando Deus te der o vislumbre desse momento, agradeça, louve, regozije o seu coração e continue querendo, porque um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Um dia esses sentimentos não vão acabar e serão plenos. E o maior momento de êxtase aqui da história, do maior avivamento de todos, vai ser fichinha perto do que nós vamos experimentar nos novos céus e na nova terra. Eu não estou dizendo isso para te tornar alguém conformado e que não busque mais a presença, mas eu quero que eu e você entendamos o que Deus quer que nós vivamos por fé, por obediência, tendo esse senso real da sua presença, ou muitas vezes vivendo pela obediência apenas. Amém? Eu creio que é isso que Deus quer, e você precisa perceber isso. Deus quer que você cresça. Ele quer que você faça as coisas confiando nele. Por exemplo, trazendo de volta o exemplo das crianças, né? Quando nossos filhos estiverem na adolescência, na juventude, os 15, 16, os 20, o que eu quero é que tudo aquilo que eu ensinei, que a minha esposa ensinou, de Deus, de virtude, de graça, da palavra para eles, tenha sido internalizado neles, de tal forma que passem a fazer parte de quem eles são. Para que eu não precise, seria até estranho, ter que o tempo todo ficar levando eles de lá para cá, dando a mão, fazendo, não, você não vai aqui, você não vai ali. Para que eles tenham internalizado no seu coração os ensinos da palavra, o amor, a virtude, para que passe a ser parte de quem eles são, de quem eles vão se tornar. E então eles vão ser capazes de agir, se mover, e obedecer, e honrar os pais, e honrar o legado, e honrar o que eles aprenderam, e honrar a Deus, sem que eu precise ficar puxando eles de lá para cá. Na vida espiritual, Deus quer isso conosco também. Mas, preste atenção aqui, isso não significa que você se torna menos dependente de Deus, de maneira nenhuma. Isso não é sinônimo de autossuficiência. Nós estamos caminhando na direção da maturidade, não da autossuficiência. Você depende ainda mais de Deus para ser assim. Só que você depende de Deus de uma maneira madura. De uma maneira diferente a cada dia. Não dos seus sentimentos sobre Deus. Você depende de Deus de verdade. Do Deus da Escritura. Do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não do Deus que você achava que era Deus. Que eram os seus sentimentos iniciais sobre Ele. Está dando para entender isso? Essa é a questão, meus irmãos. Né? Na infância, como a gente estava dizendo, a gente precisa dos sentimentos bons o tempo todo. E precisa disso. Deus tem que dar a mão para a gente, mas agora, depois de um tempo, Deus quer que a gente entenda que Ele vai prover, Ele vai cuidar. Primeira lição, saber que Deus perdoa os pecados. Segunda lição, saber que tudo que é necessário Deus vai dar. E nada pode ser necessário se Deus não está dando. Amém? Tudo que é necessário Deus vai prover. E se alguma coisa Deus não está provendo, é porque não é necessário. É o segundo aspecto. O segundo passo. E a gente vai entendendo isso, a vida desse lado da eternidade, a vida nesse mundo caído, a vida nesse momento da história bíblica, nesse momento da história da existência, ainda tem marcas da queda, marcas da rebelião, por isso a vida é dura. Então vai acontecer coisas difíceis. E eu não vou ficar desesperado quando acontecer. Eu não vou ficar achando, por que comigo? Eu tenho Deus, eu tenho a sua palavra, eu tenho as suas promessas, isso é maravilhoso, isso é suficiente, eu tenho o Senhor comigo. E mesmo que eu não tenha sentimentos intensos, eu vou obedecê-lo, eu vou viver pela fé. Eu vou continuar então avançando. Qual é o último estágio? Primeiro estágio é a infância, segundo estágio é a juventude, terceiro estágio a paternidade, a maternidade espiritual.
capítulo 2 aí, verso 13, primeira parte do versículo, ele diz: Pais, escreva a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Esse estágio avançado da vida cristã é isso, conhecer a Deus. Percebe que conhecer a Deus é tudo, né? Não é o ABC, é o A a Z da vida cristã, é o Evangelho. Você conhece, sabendo que seus pecados são perdoados, sabendo que Ele está com você mesmo que você não o sinta. E aqui, conhecendo alguém que realmente tem comunhão com Deus, você conhece aquele que existe desde o princípio. Paulo vai orar em vários lugares nas suas cartas por isso. Ele ora para que a igreja, os seus irmãos em Cristo, conheçam a Deus. Olha só, eu quero ler alguns trechos, a gente já está chegando no final. Efésios capítulo 1, verso 18 e 19, nós lemos assim: Peço que Deus, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança de vocês. Estou lá em Efésios 1, 18. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Pula lá para capítulo 3 ainda de Efésios, verso 14 em diante, até o 19, nós lemos assim: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Esses momentos que Paulo ora, ele ora para que a gente conheça a Cristo. Agora percebe, quando a gente é um bebê espiritual ou até um adolescente espiritual, a gente vai orar de verdade, sejamos sinceros, quando a gente passa problema. Não é assim? A gente vai dobrar os joelhos, a gente vai clamar, a gente vai buscar esse amor de Deus quando a gente está no ventre do peixe. Igual Jonas. Jonas foi orar a primeira vez no livro, quando eu estava lá no estômago do peixe. Aí é difícil, aí tem que orar, né? Por isso que a gente começou esse ano com aquela série Comece com Oração, para que a gente não torne a oração só esses momentos terríveis, quando a gente está passando problemão, aí a gente vai orar. E aí acontece às vezes algo estranho, né? Às vezes os dias mais difíceis se tornam os seus melhores momentos da vida espiritual. Já aconteceu isso com você? Foi os momentos que você mais cresceu. Mas não precisava ser assim necessariamente. Não precisamos orar só no ventre do peixe. Quem está crescendo na maturidade espiritual, João diz: Pai, escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. É alguém que ora não somente quando os problemas vêm, mas que tem colocado na sua vida o hábito da oração. O hábito de buscar Deus e fazer isso de maneira constante, não perfeita, mas de maneira consistente, de maneira constante, mergulhando na palavra, conhecendo a Deus, buscando a Ele em oração. Então, a gente sai da infância, quando a gente entende a graça, não apenas as obras, né? Quando a gente tem a certeza dos perdão dos nossos pecados, quando a gente confia em Cristo somente e nada mais. E a gente sai da juventude quando a gente entende que Deus provê
tudo que a gente precisa, que a vida é dura, mas Deus está presente, seja a gente sentindo ou não, e tudo que Ele dá, tudo que eu preciso Ele vai dar, e se Ele não dá, eu não preciso. Eu começo a talvez não choramingar tanto pela vida, e eu começo a aprender a viver mais de acordo com a palavra, e por fim, eu me torno alguém maduro, um pai ou uma mãe na fé, quando eu começo a orar de maneira constante, e meditar na palavra de maneira constante, ter comunhão com Deus, ter comunhão com outros irmãos também, entendendo o valor que é estar com outros irmãos, não desprezando isso, sabendo que isso é importantíssimo. Isso é maturidade espiritual. E claro, o nome, a expressão pai, mãe, quer dizer o quê? Reproduzir essa vida, gerar outras vidas. Reproduzir essa bênção na vida de outras pessoas. É saber que não acaba em mim. Não termina em mim. É buscar ser uma bênção na vida de outros. É compreender que o que Deus faz em mim é para ser um canal de bênçãos. Ou como tem uma igreja que diz aí, somos abençoados para sermos uma bênção. É entender isso. É entender que eu sou chamado para ajudar outras pessoas na caminhada. Ser ajudado, mas também ajudar. Que elas também conheçam e sigam Jesus e avancem. Avancem. Vamos lá, vamos conhecer, seus pecados estão perdoados. Vamos lá, tudo que você precisa, Deus vai te dar. Vamos lá, vamos ser bênção na vida de outros. Você conhece alguém assim que te ajudou? Você conhece alguém que você pode ajudar? Você consegue se ver aqui, diante do Espírito Santo agora? Não tente fazer isso sozinho em casa. Lembra daquelas aqueles alertas que tinham, né? Não tente fazer isso em casa. Não tente fazer isso sozinho sem a ajuda do Espírito Santo. Mas peça ao Espírito Santo para te mostrar em qual estágio você está. Porque sem a ajuda dele talvez possa ser desesperador, você pode sair desanimado. Mas não é para se desanimar, é para compreender que Deus tem para você ainda crescimento. Não acabou. Talvez você tenha ficado parado nos boxes durante um bom tempo, mas a corrida continua. Continua. E Deus está te chamando para voltar ao caminho, a continuar crescendo. Talvez dar o primeiro passo de compreender esse amor, esse perdão. O que é isso? A mim mesmo, miserável pecador? Peça a Deus, fale com Deus sobre isso. Talvez Deus quer te ensinar sobre a dureza da vida e sobre, mesmo você não sentindo Ele, Ele está ali, Ele vai prover, Ele vai ser o seu pastor e nada vai te faltar. E talvez você está vendo vale da sombra da morte, mas não esqueça que o bordão e o cajado também estão ali. Ele está contigo por onde quer que você ande. Talvez é essa a lição da confiança nos dias maus. Ou talvez seja a lição de multiplicar isso. De ser agora constante. De dar esse passo final de alguém maduro na fé. E ser uma bênção na mão de Deus na vida de outras pessoas. Onde você está? Qual a lição que Deus quer te ensinar? Resolva essa noite que você vai aprendê-la. Fale com Deus agora. Com a ajuda dEle, você vai continuar crescendo. Até ser bênção na vida de outras pessoas. Feche seus olhos, vamos orar. Prepare o seu coração nesse momento também para participar da mesa do Senhor Jesus.